Bom dia, seja bem-vindo ao resumão da festa do PBB 25. Eu separei tudo aqui em ordem cronológica para você entender. Teve treta, teve esculacho, teve fora de 2 pessoas. Então antes, já clica no like se você gosta desse tipo de vídeo e vamos direto pro assunto. Antes de começar com a festa em si, eu tenho que ir para uma cena que aconteceu um pouquinho antes da festa, que foi o Diogo conversando com o João Gabriel e o João Pedro e o Mike. Porém, especificamente é o João Gabriel quem fala. Porque eles estão falando ali no quarto que eles votarão na Aline nesse paredão. E aí, o Diogo tá escutando tudo. E o Diogo é o namorado da Aline até então, né? E aí o João Gabriel, meio que já estressado, já fala pro Diogo o seguinte: Ô Diogo, mas você não fala isso daí pra Aline não, velho. Não pode. E aí o Diogo nessa hora responde: Não, você acha? Não tem nem como eu falar isso. E a dona Vilma, que tava lá atrás, concorda com os gêmeos e diz assim: não, isso daí não é coisa que se fale. Ou seja, fica uma situação caótica ali, porque no último paredão, o João Gabriel indicou a Aline e o Diogo ficou sabendo, mas ele não falou para a Aline. E depois a Aline ficou brava com ele em relação a isso. Ou seja, será que agora a Aline então não vai ficar revoltada pelo fato do Diogo saber do voto dos meninos e não contar para ela? Enfim, a dona Vilma ali ouviu o Diogo durante a festa, porque ele foi conversar com ela, e aqui o Diogo cogitou, ele perguntou assim: pô, mas será que eu não devo falar pra Aline? Será que eu não devo dar um toque nela? E aí a dona Vilma dá um esculacho, ela se revolta, tá? Nessa hora ela começa a falar o seguinte: não, Diogo, não tem cabimento, isso daqui é jogo, Diogo. O jogo não pode ser aberto assim, tem coisas aqui que a gente não pode expor. E aí a dona Vilma muito brava mesmo ali com o Diogo, não querendo que ele exponha esse tipo de situação. E aí o Diogo fala: não, mas quem sabe um toque, quem sabe eu não posso falar de uma forma. E aí a dona Vilma diz que não, de forma nenhuma ele pode expor isso ali, tá? E aí o Diogo, a dona Vilma pergunta, né, mas você já deu esse toque? E aí o Diogo fala: não, eu não dei ainda. E uma cena que eu achei deplorável, por sinal, foi essa daqui, ó. Fala sério, gente. Diogo dançando com Graciane. Cara, depois de tudo que aconteceu entre eles, não faz sentido pra mim. Também tivemos o Vinícius conversando com a Aline sobre voto, e a Aline fala sobre fugir do paredão, porque ela entendeu que ela já será muito votada pela casa, e aí ela fala sobre votar nos Joões. O Vinícius fala aqui que ele não votaria nos Joões. Aí a Aline então cogita votar no Mike, e aí o Vinícius falou: pode ser, porque se você votar no Mike, talvez outras pessoas vão também nele, e aí talvez você fuja. Então eles criam esse meio que combinado aí, mas ainda não tá certo. E a Aline tá muito na mira mesmo, gente. Ela só sai da mira se depender dessas duas garotinhas aqui, ó. Que nós já vamos falar sobre ela agora. As duas, tá? Olha só o que rolou. A Eva e a Renata estavam falando ali sobre o Matheus e chamando ele de falso. Por quê? O Matheus foi colocado no monstro pela Renata. E aí o monstro do Matheus, ele ficou todo choroso ali, ele ficou todo emocionado, ai meu Deus e tal. Um drama total, mas o monstro dele é leve, ele tem que ficar no confessionário respondendo algumas perguntas. E aí ele ficou horas ali no confessionário, né? E algumas perguntas são tipo assim: quem é a mais planta da casa? Ele colocou Dona Vilma. Antipática, também é Dona Vilma. Aí teve uma pergunta: quem é a mais birrenta? Ele colocou a Eva. E quem é a mais chata? Ele colocou a Renata. E aí, nesse momento aqui na festa, a Renata fala assim que ela acha o Matheus muito falso, porque o próprio Matheus disse que no queridômetro dá coração pra todo mundo, mas que tem pessoas que já falaram que na verdade não, que na verdade ele sai tacando coisa em todo mundo ali durante os queridômetros e que ele esconde isso, e que hoje deu pra ver, inclusive, pelo confessionário, que na verdade ele não mostra tanto o jogo dele assim e que ele ataca pelas costas, né? E neste momento a Renata começa a tentar convencer a Eva a não colocar a Camila no paredão, porque a ideia da Eva até o momento era indicar a Camila. A Eva é líder, tá? E aí a Renata diz o seguinte: eu com esse poder, jamais que eu iria desperdiçar. Tem uma pessoa que tem como prioridade me colocar no paredão e eu vou lá e não coloco ela, eu nunca me perdoaria por isso. Aí a Eva: é verdade, porque a Camila, nesse momento, talvez ela tenha o Diogo como essa prioridade para colocar no paredão. Já o Matheus sou eu mesmo, então talvez eu coloque ele mesmo. Ou seja, a Eva entende que o Matheus oferece mais risco para ela no jogo e por isso ela decide mudar sua indicação, que até então era a Camila e agora vai no Matheus, tá? E tudo isso por conta do monstro, por conta do Matheus ter atacado elas ali e o Matheus não sabia que estava sendo mostrado para casa.
né? Depois ele ficou sabendo e falou, putz, meu. Mas até então eles não conversaram, não tiraram satisfação a respeito disso. Mas é claro que afeta o jogo, né? E aí, vale frisar, inclusive, que isso daí de mostrar pra casa o que o Matheus votou ali no confessionário é uma amostra do robô Fifi. Porque o robô Fifi vai entrar no Big Brother e vai contar tudo o que acontece ali dentro, né? Algumas fofocas, tipo assim, a Camila falando mal da Vitória Estrada. Então, acho que vai mostrar esses momentos aí. E em breve vai entrar esse tal de Fifi que não entrou até agora, né? E aí, a Eva pergunta, mas eu mandando o Matheus pro paredão, você vai imunizar quem? E a Renata responde, eu tô pensando, tô entre Aline e Mike. Talvez o Mike, mas se eu imunizar a Aline, aí eu forço ao pessoal votar em quem a gente quer. Então, muito provavelmente, a Renata vai imunizar a Aline. Eu pensei que ela iria cogitar o Vinícius, porque fez a prova com ela, mas ela nem cogitou, tá? Então, não vai ser ele mesmo. Mas aí também ela fala sobre o almoço do anjo e ela diz que deve levar, além da Eva, evidentemente, a Daniele, tá? E aí ela pensa também em levar o Vini, porque ganhou a prova com ela, enfim. Aí nós tivemos uma treta, gente. Vamos tentar entender essa treta aqui, porque é bem caótica e nós não tivemos... Eu não consegui achar a imagem do momento específico dessa treta. Ou seja, eu peguei tudo aqui que eu entendi, fiz um resumão aqui na minha cabeça e vou repassar pra vocês. O que aconteceu foi o seguinte. Parece que o Diego Hipólito pediu pra colocar sertanejo. E aí, o Matheus fez um sinal assim com a mão. Não, sertanejo não, quando começou a tocar. E aí o João Pedro foi contar pro João Gabriel que o Matheus teria mostrado o dedo do meio pra eles, tipo, mandando tomar naquele lugar, porque não queria mais ouvir sertanejo. Nisso, o João Gabriel foi tirar satisfação com o Matheus, e o Matheus negou que tivesse mostrado o dedo do meio. E aí o João Gabriel ficou estressado então com o seu irmão João Pedro, por quê? O João Pedro teria mentido sobre o Matheus mostrar o dedo do meio. E aí, nisso que eles começam a conversar, a situação começa a ficar caótica e bem tensa, inclusive, tá? O João Pedro diz assim, mas na hora que a gente quiser colocar nossas músicas, nós não pode, não? E quem colocou sertanejo foi o Diego, não foi nós, não? A gente colocou agora, mas é porque eu não vi direito. Se eu tivesse certeza, eu chegava e perguntava pra ele. A gente escuta tudo as suas músicas, por que você não pode escutar a nossa? Aí o João Gabriel explica que o João Pedro já tinha dito, no momento em que colocaram o sertanejo, o João Pedro disse assim, a gente já escutou uma vez, tipo, dando a entender que foi ele quem colocou o sertanejo, não o Diego Hipólito. E aí o João Gabriel deixa claro que o João Pedro tem que se expressar bem neste momento, tá? E inclusive, o João Gabriel fala assim, você não tem palavra. Aí o João Pedro responde, eu não tenho palavra? Ele chegou em mim e falou, amigo, eu não falei isso. Aí o João Gabriel, mas é porque você falou, mas a gente já escutou uma vez. Então ele achou que foi você quem colocou. Então você tem que sustentar o que você fala. Aí o João Pedro responde, quem é o C? Quem é o C pra falar de negócio e segurar trem? Aí o João Gabriel, você falou que ele apontou o dedo. Você falou que ele apontou o dedo e eu fui atrás dele. Aí o João Pedro, pra quem ir atrás? Quem é o C? Aí o João Gabriel, quem é o C? O C não sustenta o que o C faz. Por que você tá brabinho? Aí o João Gabriel insiste nesse momento que o João Pedro errou, né, em falar e fazer essa fofoca errada, em arrumar uma confusão. Inclusive, eles relembram uma treta. Aí o João Gabriel fala, por exemplo, você não sustenta nada, tanto que na situação da Aline lá da cama, o C falou que não queria dar a cama pra ela, e quando chegou na frente dela, o C falou que tinha que conversar e tal. Aí o João Pedro, na minha cama mesmo não. Aí o João Gabriel falou assim, mas o C tinha que falar pra ela, porque tu não fala. Aí falando que ele não sustenta, e isso na frente do Vini. Na frente do Vini, tá? Que é amigo da Aline. O Vini gosta muito dos gêmeos, mas assim, ficou uma situação caótica. E os gêmeos, a partir desse momento na festa, eles ficaram separados. Então ficou um caos entre eles mesmos, tá? O João Pedro acabou tendo uma conversa ali com o Diogo, tá? E o Diogo disse pra que o João Pedro dê uma segurada na relação dele com as meninas ali dentro, né? E aí o João Pedro falou que ele entende que ele tem que segurar mesmo, que ele tem que ir com mais calma, né? E que ele não vai mais brincar de segundas intenções com as meninas ali dentro. Olha, ali numa conversa, e você pode reparar, o Mike tá nessa conversa, tá? O Mike que é amigo do Diogo. E aqui o pessoal tá falando o seguinte, que o Diogo foi incoerente de ter chamado a Vitória Estrada pro último Sincerão, sendo que ele poderia chamar a Graciane, que foi com quem ele teve um embate.
E aí o Mike concorda, ele diz que realmente o Diogo foi incoerente em relação a isso. E aqui eles conversam de voto, tá? Eles conversam de voto, o Mike expõe que ele quer votar junto com as meninas ali para talvez eles se unirem, né? E a Camila fala que tá um clima horrível dentro do reality show, que não tá tendo nada, que ela vai ser a primeira a explodir ali dentro, que já tem algumas situações que estão irritando ela. E a gente sabe muito bem que essas situações envolvem Vitória Estrada, que é a amiga dela, né? Só que aí a Camila também fala aí que a Aline muitas vezes irrita ela, tá? E ela expõe isso. E aí o Mike deixa claro também que ele votaria na Aline. E aí o que eu entendi nessa história? Que talvez todo mundo vá na Aline. Tanto as meninas ali, a Camila, todo mundo, quanto o Mike e os gêmeos também. O problema é se a Renata imunizar a Aline. Aí ela acaba com os planos do pessoal, da casa toda, e tudo em cima dela. Porque o pessoal não quer mais ir no Diogo, quer ir em cima da Aline. Aí teve o fora constrangedor da Renata no Mike. Porque o Mike chegou na Renata e falou assim, é só tu falar bora que eu boro. Aí a Renata, não é assim, eu não sou assim. E o Mike, como é que você é então? Você tem que ser conquistado? Aí a Renata, não, não é isso. É que eu tô num momento da minha vida que eu não quero mais beijar aleatório. E aí o Mike, como é que diz que eu tô também nesse momento? Aí começa uma situação polêmica ali. Porque a Renata diz, eu não quero essa exposição lá fora. Aí o Mike, mas quem tá falando que eu quero? E a Renata, eu não sei se a gente se conhece o suficiente pra isso ainda. Aí o Mike, eu sei, relaxa. E aí a Renata fala, eu vou até beber um gole aqui pra eu ficar mais tranquila. E aí fica essa cena caótica entre os dois, tá? E aí o Mike fala assim, mas se eu estiver exagerando, se eu estiver passando dos limites, você pode me falar, você me avisa, tá? Porque eu quero saber. E a Renata, não, eu tô de boa, tô tranquila por enquanto. Não precisa se preocupar em relação a isso. É que você já ficou com uma pessoa aqui dentro. Você já ficou com uma pessoa no programa. E eu sou muito de boa, eu brinco e tal. Mas eu penso muito, sou muito cautelosa antes de ficar com alguém. É os 30 a mais, né? Que ela tem mais de 30 anos. Então, neste momento, o Mike fica constrangido e ele não consegue ficar com a Renata. Ele tentou, ele foi pra cima, mas não conseguiu. A Graciane reclamou que tem alguém fedendo CC ali dentro. E eles não sabem quem são. O Diego achou que era ele cheirou ali o sovaco e tal, mas não era não. Aí nós tivemos a situação caótica do outro fora, do João Gabriel na Tamires. Vocês sabem muito bem que a Tamires está expondo que ela quer ficar com o João Gabriel, que ela tá flertando com ele e tudo mais. Na cabeça dela tá rolando alguma coisa. E aí, como o João Gabriel não deu em cima dela, o João Gabriel não beijou ela ainda, ela chegou no João e disse assim, você é sonso. Aí o João, por que eu sou sonso? Aí a Tamires, tu é sonso sim. Você acha que em nenhum momento você é sonso? Aí o João Gabriel, não, eu tô sendo do meu jeito. E a Tamires, eu não tô dizendo que você é sonso como pessoa, mas é que em certas situações você se faz de sonso. Aí o João Gabriel pede pra perguntar. Ele pede pra perguntar, não, ele pede pra explicar qual situação que ele já foi sonso. Aí a Tamires explica, eu vou falar, porque eu tenho vergonha. Você agiu comigo várias vezes como se tivesse à vontade, como se não tivesse nada te prendendo lá fora. Quando estava eu, você e Vitória, você falou pra mim que tinha alguém lá fora e blá blá blá. Você não é criança e sabe muito bem das suas atitudes e sua linguagem corporal. Eu tava indo na sua, tá ligado? Em 2 momentos você deixou a entender que você era afetivo e que a gente tava trocando afeto. E pra mim, você não tá sendo leal. Olha só. E neste momento, o João Gabriel responde, você entendeu de outra forma. Eu não quis agir assim. Aí a Tamires começa a dizer, você agiu dessa forma. E o João Gabriel, eu sou assim lá fora, eu sou assim com todo mundo. Você entendeu errado. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de fazer narizinho, mas não quer dizer que eu esteja afim. Aí a Tamires responde, mas você deu todos os indicativos. E aí o João Gabriel responde o seguinte, eu até falei pro Mike que você é gata pra baralho, mas eu tenho alguém lá fora, eu confio nessa pessoa, e ela confia em mim, eu não tô com o telefone aqui dentro pra falar com ela. E aí a Tamires, mas aí você tem que avaliar suas coisas, tá? E aí o João Gabriel deixa muito claro que ele tem essa pessoa aqui fora e que ele não faria isso com essa pessoa. E aí fica uma situação caótica, constrangedora, porque a Tamires meio que chamou na chincha, pô, você vai ficar comigo ou não? Tipo isso. E aí o João Gabriel foi pra trás. E aí ficou muito constrangedor mesmo. No final das contas, a Tamires diz o seguinte, tudo bem, eu vou me fazer de maluca mesmo nessa história e vou ficar assim. E aí parece que ela iria se afastar, mas se engana. Porque a partir do momento que o João Gabriel vai lá pro quarto trocar o figurino, quem que vai atrás? A própria Tamires. Ela vai ali, ajuda ele e tal. E assim, eu não entendi, cara.
Como que o cara acaba de te dar um fora e você vai atrás dele? E ali na festa ainda, por mais que ele tenha deixado claro que não queria ficar com ela, ela vai lá, abraça ele. E aí eles ficam trocando carinhos e tudo mais. Eu acho que se o João Gabriel tinha alguma pessoa aqui fora, já era, né? Acabou de uma vez por todas. E a Tamires, inclusive, foi falar pro Mike ali, né? Ah, o João Gabriel fica se fazendo de sonso. Ele chegou em mim e tal, e agora ele fica fazendo isso, fica dando... Enfim, Tamires tá brava, tá? Mas ao mesmo tempo, não larga o João Gabriel. Bom, meus amigos, a Camila deixou muito claro que se incomoda com a Aline, tá? E aí o Mike, ele deixa a entender que ele também vai votar na Aline e parece que todo mundo vai em cima dela. A Camila é uma pessoa falsa pra caramba. Vamos continuar acompanhando que fim que vai dar essa história toda aí. Esse daqui foi o resumão da festa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, tá? É muito importante. E se inscreve no canal e ative as notificações pra você não perder nenhum próximo vídeo. Até uma próxima, meus amigos, e tchau.